Bom, minha gente, eu não posso furtar da oportunidade de falar alguma coisa sobre meliponicultura nessa época obscura que nós estamos passando no mundo de hoje. Aproveitando a COP30 que está aí correndo em Belém e que estamos discutindo possíveis estratégias para conter os impactos das mudanças climáticas, é preciso a gente repensar também, dentro dessa vertente, o aspecto da meliponicultura. A gente tem seguido um processo, uma estratégia de meliponicultura sobre o contexto da criação das abelhas sem ferrão, muito voltada para a criação em si e a geração de renda a partir dessas abelhas, mas muito desconectado dentro daquilo que realmente precisamos considerar para garantir que haja um processo de criação sustentável, de uso sustentável dos produtos das abelhas sem ferrão. Então é importante a gente já bater o martelo sobre a perspectiva da gente pensar em novos modelos de meliponicultura que saiam da mesmice como se tem permanentemente propagado pelo mundo afora. A criação simples, sem nenhum compromisso com o futuro nosso e o futuro das abelhas. A partir da minha convivência com comunidades rurais, mais de 20 anos em processos produtivos, de conservação de abelhas, de geração de renda a partir do mel dessas abelhas, e a partir das observações de campo, nesse período todo que eu tive muito envolvido com essas comunidades, acompanhando essas espécies em áreas de cerrado, eu mudei muitas opiniões que eu tinha, muito baseado naqueles chavões que se tem sobre impactos de espécies, etc. E a gente acaba percebendo que o processo é mais complexo do que a gente normalmente pensa. Muitas vezes por falta de conhecimento mesmo, né? A gente não tem projetos de longo prazo, de pesquisa de longo prazo sobre as abelhas, principalmente aquilo que diz respeito às relações das comunidades de abelhas, as várias espécies interagindo. A gente tem muito pouca informação. Mas eu tenho muitas percepções a partir desse período, longo período de convivência com essas abelhas, e que me dá segurança para estabelecer algumas diretrizes com relação a condutas mais adequadas para criá-las. Não só no sentido de criação como hobby, mas também visando obter algum produto, seja com mel, seja com pólen, seja com própolis, de forma sustentável, que não comprometa as demandas das próprias abelhas dentro dos seus ninhos. Então, eu estou aqui exatamente para marcar posição sobre a gente pensar no que eu chamo de nova meliponicultura. Uma meliponicultura que não apenas não fique inserida dentro de um universo limitado do seu espaço, sem considerar o amplo espaço que as abelhas têm de interrelações e que a gente muitas vezes não considera nesses processos. Precisamos considerar muito a pesquisa científica, que é fundamental e que, infelizmente, carecemos ainda de informação. Precisamos considerar o conhecimento tradicional, que é muito importante e que é um conhecimento que dá suporte a muitos dados de pesquisa de campo que nós obtemos ao longo desses anos. Precisamos considerar o espaço de ocupação dessas abelhas que vão além dos nossos espaços. E aí, isso é por isso que eu chamo daquilo que eu denomino de nova meliponicultura. Não no sentido de que é uma coisa que vamos relegar as coisas passadas para o esquecimento. Não, nós vamos usar esse conhecimento que já temos, não só científico como os tradicionais, para criar uma nova estrutura de gestão de criação dessas abelhas e que inclui dentro dos quais aprendemos a trabalharmos com planos de manejos adequados para demandas específicas. O meliponicultor pode fazer esse plano de manejo, pode aplicar esse plano de manejo dentro da sua realidade. E a partir dessas informações que você obtém no plano de manejo, ele pode adequar a dinâmica de intervenção nesses ninhos sem que comprometa as demandas das abelhas. Isso é importante.
Então, se alguém está querendo produzir mel, que tire mel na época adequada para isso. Se alguém quer dividir uma colônia, que divida na época apropriada para isso. Não dividindo de uma forma sem critério nenhum, sem nenhum tipo de normativa, que acaba simplesmente definhando os ninhos desses meliponários espalhados pelo Brasil. Então precisamos mudar isso. O que a gente vê pela internet, pela rede de amigos, são sucessos. O fracasso, desconhecemos. E a maioria das vezes é fracasso. Basta vocês pensarem um pouco. Dos ninhos armadilhas que vocês instalaram, por exemplo, quantos por cento foi de sucesso? Alguns vão dizer 0%, outros vão dizer 10%, outros vão dizer 20%, outros vão dizer 30%, outros vão dizer 40%. Mas o que a gente vê é que a grande maioria, à medida que você vai aumentando a amostragem, você vai ver que a taxa de sucesso vai declinando com o aumento das experiências dos inúmeros abelhoponicultores. Porque mostra exatamente aquilo que a gente sempre diz. As abelhas não nidificam em qualquer hora, qualquer local, em qualquer tempo, em qualquer época, em qualquer estação do ano. Existe toda uma dinâmica da espécie que tem que ser respeitada. E as pessoas ficam fazendo esforços exatamente para obter isso, porque é uma pressão muito grande daqueles que querem comercializar ninhos, daqueles que querem comercializar ninhos armadilhas, para que você fique nesse esforço muitas vezes inútil, porque desconhece a dinâmica da espécie. Pensa bem, você vai tirar mel da abelha, né? Vai colher um mel. Já pensou o quanto que elas precisam desse mel em determinadas épocas críticas do ano? Por exemplo, inverno, quando o mel é extremamente necessário, porque as abelhas precisam do mel para gerar energia e gerar calor para proteger das larvas. Então, qual o sentido que se tem de tirar mel nos dias que antecedem o inverno? Deixar as abelhas carentes desse produto que é fundamental. Então, precisa entender isso, precisa entender a biologia. Então, eu acho que você, como meliponicultor, você como interessado no processo, tem que procurar entender um pouco sobre a biologia das abelhas e trabalhar nesse aspecto como aliado, como um conhecimento fundamental para você ter êxito, sucesso no seu trabalho. Então, a nova meliponicultura trabalha dentro dessa visão de plano de manejo, de sustentabilidade, de respeito ao conhecimento adicional, né, de respeito ao conhecimento científico, né, de valorização das pesquisas científicas. Então, nós precisamos mudar radicalmente essa visão de hoje. A COP está aí tratando de uma questão de mudanças climáticas. Se nós não fizermos efetivamente aquilo que precisa ser feito para conter o impacto climático que vamos ter no futuro, simplesmente os principais elementos fundamentais para a polinização das flores e responsável pela geração de frutos e sementes, que são o nosso alimento, vai estar perdido. Essa é a realidade que nós temos que bater forte. Precisamos valorizar o trabalho integrativo entre os meliponicultores. Uma rede de integração é fundamental. E por isso eu acho que essa experiência que se está tendo no Espírito Santo com relação à melípona capixaba, através do projeto Uruçu Capixaba, uma proposta multidisciplinar para a conservação da melípona capixaba, e a criação da rede de conservação participativa da Uruçu Capixaba são fundamentais nesse cenário. A necessidade de que haja um fluxo permanente de conhecimento entre os meliponicultores e a academia para que se somatize, se crie uma sinergia a favor dessas abelhas. Então, convido você para conhecer um pouco mais sobre a nova meliponicultura, porque ela é um cenário futuro, factível, necessário, importante, para que tenhamos sucesso nessas experiências que estão espalhadas pelo Brasil inteiro. Ok? Fica o convite para isso.